Olá, tudo bem, futuro comissário, futura comissária? Seja bem-vindo à aula de Conhecimentos Gerais sobre Aeronaves. Esse tópico faz parte do grupo 4 da prova da ANAC. Essa disciplina também é conhecida como Conhecimentos Básicos de Aeronaves. Então sejam bem-vindos e me acompanhem. O Código Brasileiro de Aeronáutica, artigo 106, diz que aeronave é todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas apto a transportar pessoas ou coisas. Essa definição será cobrada na prova da ANAC e também na prova da formação do curso de comissário de bordo. As aeronaves dividem-se em dois grupos, aeróstatos e aeródinos. Aeróstatos são aeronaves baseadas no princípio de Arquimedes. Todo corpo mergulhado em um fluido recebe uma força para cima de igual ao seu peso do fluido deslocado. Como, por exemplo, se você pegar uma bola e tentar empurrar ela para baixo numa piscina, você vai ver que vai ter uma força querendo trazê-la de volta. Isso ocorre, porque a água é um fluido. E no ar acontece da seguinte forma: veículos mais leves do que o ar são aqueles que possuem alguns gases baseado em temperatura ou características. Então, balões e dirigíveis, por exemplo, têm características que podem ser rígidos, que são construídos com estruturas rígidas, mantendo seu formato estando com ou sem o gás. Tem a semi-rígida, a sua forma é mantida e parte pelo gás e parte pela estrutura longitudinal. E tem a forma não rígida, que a sua forma é mantida apenas pelo gás. Nessa imagem você pode verificar que tem um balão mais ao fundo, que na verdade é um dirigível. Você está vendo que ele tem um formato alongado. O dirigível ele tem a forma rígida. Então, se você colocar gás ou não, vai ficar da mesma forma. Já o balão ele tem uma forma não rígida, o balão de ar quente. Ele é todo enrolado, na verdade, ele pode ser dobrado. E aí quando você coloca o ar quente, o balão infla. E tem uma outra estrutura que você está vendo. Esse balão ele é semi-rígido, ou seja, parte dele existe uma estrutura já montada e o restante dela vai ficar bem inflado quando você colocar o ar quente ou um gás lá dentro. Então, o que é importante vocês saberem para a prova da ANAC e para a vida, que aeróstatos são aeronaves consideradas veículos mais leves do que o ar, tá bom? Veículos mais leves do que o ar são aeróstatos. Quais são os exemplos? Balões e dirigíveis. Vou repetir. Balões e dirigíveis são os aeróstatos. Agora vamos falar sobre aeródinos. São aeronaves baseadas na lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação de igual e no sentido contrário. É o princípio de Bernoulli. Exemplos: planadores, aviões, helicópteros e autogiros são aeródinos. Então, lembrem-se, todas as aeronaves que não forem balões nem dirigíveis serão consideradas aeródinos. Então, o planador é um aeródino, helicóptero é um aeródino, o avião que vocês vão trabalhar na Latam, na Gol, na Azul, ou na Voipass, ou na Emirates, todas essas aeronaves são aeródinos. São mais pesados do que o ar. E a maneira de como eles voam é baseado no princípio de Bernoulli, que tem a ver com a velocidade dos fluidos, e a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, a força que faz nós nos deslocarmos para frente vai ter um vento no sentido contrário chamado vento relativo. E a maneira de como esse vento vai passar pelas asas é que vai entregar a sustentação, ou seja, vai fornecer a sustentação que é para a aeronave se manter em voo. Combinado? Vamos conhecer agora a estrutura da aeronave. A aeronave ela tem diversas partes, E essas partes nós vamos apresentar para vocês
e dessa forma nós vamos entender quais são os componentes de cada parte. Então, primeiro nós temos a fuselagem, que é o corpo do avião, vocês podem ver na foto, na imagem. A empenagem ou cauda é aquela parte lá de trás. O grupo motopropulsor é o que fornece tração para a aeronave, vou repetir. O grupo motopropulsor é o que fornece tração, é o que faz o avião ir para frente. Então vocês estão vendo ali um motor e uma hélice preso nesse motor. O trem de pouso, que é aquela parte de baixo com amortecedores e rodinhas, né? Os pneus e tal. E as asas, que o vento, né? O ar ao passar pelas asas vai criar sustentação. Então, de forma genérica, essa é a estrutura da aeronave. Claro, nós vamos conhecer as partes individualmente. A fuselagem é a parte do avião onde estão fixadas as asas e a empenagem e transporta os tripulantes, passageiros e carga. Contém ainda sistemas do avião e, em muitos casos, o trem de pouso, o motor, etc. Tem formato cilíndrico e as demais partes se ligam a ela. Então a fuselagem é o charuto do avião, é o corpo do avião, é onde vocês vão trabalhar, onde vão estar os passageiros, onde vai estar a galley, que é aquela espécie de cozinha, né? Que não é cozinha, nós já conversamos sobre isso, é a parte onde recebe os alimentos, comissaria, tudo. Então a fuselagem é a maior parte da aeronave. E vão estar presos a ela as asas, por exemplo, a empenagem, aquela parte lá de trás, o trem de pouso, tudo isso vai estar preso na fuselagem. A fuselagem, ela tem 3 tipos que vocês precisam gravar para o aprendizado aqui do curso, para a prova da ANAC também. Então tem o tipo monocoque. O monocoque é formado por cavernas, que dão formato aerodinâmico. Os esforços são suportados pelas cavernas e pelo revestimento. Geralmente é metálico, né, ou plástico reforçado ou contraplacado de madeira. Então na imagem de cima vocês estão vendo o tipo de fuselagem monocoque, porque ela possui cavernas, que dão esse formato cilíndrico, e os revestimentos. Na imagem de baixo vocês estão vendo um tipo de fuselagem chamada semi-monocoque. Ela tem um item a mais. Ela tem as longarinas. Então ela é formada por cavernas, revestimento e longarinas. Qual a diferença então entre a monocoque e a semi-monocoque? É que a monocoque ela possui cavernas e revestimento e a semi-monocoque possui cavernas, revestimentos e longarinas. Isso é importante saber. Já essa outra fuselagem, ela é muito simples, o nome dela é tubular, porque ela é formada de tubos de aços soldados, ok? Então, ela pode conter cabos de aço esticado para suportar o esforço de tração. Ela não é assim esquelética como vocês estão vendo, né? Ela é recoberta por uma tela que tem a função de dar o revestimento. Essa tela ela não suporta os esforços aerodinâmicos. O que suporta os esforços aerodinâmicos são os próprios tubos de aço que são soldados. Então, esse é o tipo de fuselagem tubular. E a parte lá de trás do avião, a cauda do avião? Então, ela é chamada de empenagem. Ela está posicionada na parte traseira da fuselagem e tem a função de estabilizar o avião, evitando que ele desvie da direção de voo. É formada por 2 partes fixas. O estabilizador vertical, que fica preso, e o estabilizador horizontal, que também vai ficar preso. E tem as partes móveis que fazem movimentos na aeronave. Uma delas é o leme direção, que fica preso no estabilizador vertical, e o profundor, que fica preso no estabilizador horizontal. Vou repetir. O profundor ele fica preso no estabilizador horizontal. E o leme de direção fica preso no estabilizador vertical. E isso é importante saber.
O estabilizador horizontal. Esta superfície se opõe à tendência de levantar ou baixar a cauda. Geralmente é formada por um estabilizador horizontal fixo e um profundor móvel, que pode ser também inteiriço e todo móvel. Então, nesse exemplo aqui, você está vendo o estabilizador horizontal e está preso aqui nele o profundor. Já o estabilizador vertical é esse aqui de cima, e ele é fixo e ele tem a deriva conhecida como leme, o leme de direção, ok? Então o leme de direção é a parte móvel e a parte fixa é o estabilizador vertical. Já na parte aqui do estabilizador horizontal, ele é fixo, mas o profundor é a parte móvel. E tem aqui o nome compensador, compensador bem pequenininho. Ó. O compensador ele nada mais é do que um item, um dispositivo que tira tendências indesejáveis ao voo. Vamos falar agora sobre tipos de motores. Motor a pistão ou convencional e hélice é o motor tipo motor de automóvel. Ele é econômico, ele é eficiente em baixas velocidades e altitude, mas a sua maior vantagem ainda é o baixo custo, porque ele é barato se comparado aos motores mais modernos. Ele utiliza gasolina de aviação como combustível. Seus componentes principais se assemelham aos de um carro, de um veículo. Tem pistões, bielas e eixos de manivela. Então, ele possui hélices, que essas hélices elas fazem o quê? Elas complementam o conjunto do grupo motopropulsor, né, que é o que faz a tração no avião, e elas girando, elas vão empurrar o avião para frente. Essa é a finalidade. O motor a reação já é um outro tipo de motor. Eles são motores que utilizam querosene de aviação e não mais a gasolina. São de combustão espontânea. Os componentes principais são compressores e câmeras de combustão e turbinas. Então a gente fala, não, a turbina do avião. Gente, a turbina é só uma das peças do motor do avião. Tá bom? Então elas têm tipos de motores a reação, pessoal. Temos turbojato, que é um motor a reação cuja força de tração é gerada pelos gases de escapamento. Temos o motor turbofan, que é esse da foto, vou repetir. O motor turbofan é esse motor dessa foto. Este motor é constituído por um turbojato acrescido de uma fan, que é tipo um ventilador. E ele tem uma elevada tração, ele tem baixo ruído e ele é muito econômico. Então é o motor mais utilizado nos aviões a reação, os aviões que são movidos a reação utilizados hoje em dia. Que é o caso do avião que você vai trabalhar na Gol, ou na Latam, ou na Azul também. Se bem que a Azul tem motores turbohélices também, como é o caso do modelo do avião ATR-72. Então vamos falar desse motor. O motor turbohélice é um motor turbojato modificado. É um motor ideal para velocidades intermediárias entre os motores a pistão, que foram aqueles primeiros que nós vimos, que se assemelha com o motor de carro, e os motores turbofan, que é esse aqui da foto. Ok? Trem de pouso. É o conjunto de partes destinadas a apoiar o avião no solo. E ainda colabora como amortecer os impactos no solo, frear o avião, controlar a direção no taxiamento ou manobras no solo. O que é o taxiamento? O taxiamento é quando o avião ele pousou e ele vai se deslocar até o portão de desembarque. Da mesma forma, quando ele vai decolar, antes disso ele tem que sair do terminal de passageiros e se deslocar até a pista de decolagem.
Então, essa manobra é o taxiamento. O trem de pouso, ele se classifica no tipo de superfície de operação que ele vai pousar ou decolar, a fixação ou a mobilidade dele, né? Ou ele pode ser fixo ou ele vai se mexer, nós vamos falar daqui a pouco. E a posição da roda direcional, que é chamada de bequilha. Tá? Então nós vamos ver agora 3 tópicos diferentes a respeito do trem de pouso. O primeiro é sobre o tipo de superfície de operação. Então, sobre o tipo de superfície de operação, o litoplano é aquele que possui trem de pouso e opera tanto na terra quanto no gelo ou na neve, ou seja, no solo, né? O hidroplano é aquele que pousa somente na água e possui flutuadores. E o anfíbio é aquele que pousa tanto na água como na terra, ou gelo e neve, né? Que seria o solo. Possui o trem de pouso e também possui flutuadores. Então, vocês podem ver na foto a diferença. O primeiro litoplano só tem o trem de pouso, o hidroplano ele tem o trem de pouso, que na verdade é só flutuador, e o anfíbio ele tem o flutuador e tem as rodinhas também. Ok? É pergunta de prova da ANAC, sim, é pergunta de prova na Aeronautas também. Vamos falar agora sobre sua fixação ou sua mobilidade. O trem de pouso fixo, ele não recolhe. É esse do meio que vocês estão vendo. Ele fica fixo o voo inteiro. Você dentro do avião como passageiro ou como piloto, se você olhar para o lado de fora, você vai ver o trem de pouso ali preso, de boa e tudo certo. Já o trem de pouso retrátil é o do avião de cima. Diz o quê? Que ele recolhe, mas você ainda consegue visualizar as rodas. Então ele é retrátil. E o trem de pouso escamoteável, ele recolhe totalmente e fica armazenado em compartimentos internos. De novo, o trem de pouso escamoteável, ele recolhe totalmente e é guardado dentro de compartimentos. Você não consegue visualizar o trem de pouso escamoteável pelo lado de fora, porque ele está guardado já dentro de um compartimento fechado. Então são esses 3 tipos de trem de pouso com relação à fixação ou mobilidade. Com relação à posição da roda direcional, você tem o trem de pouso do tipo convencional, que ele possui uma bequilha. O que é a bequilha? Aquela rodinha pequenininha na cauda. Vocês estão vendo uma rodinha pequena lá na cauda do avião. Ou seja, é uma roda direcional localizada na cauda. E o trem de pouso triciclo, a roda direcional está localizada no nariz do avião, vocês podem ver, que fica à frente do trem principal, que está bem no meio do avião. Então, toda vez que vocês verem um avião com o trem de pouso, com a roda direcional bem à frente, ele é triciclo. E toda vez que você vê um avião com a rodinha lá na cauda, ele é convencional. E o nome dessa rodinha lá na cauda, vocês não podem esquecer, é a bequilha. Bequilha. E as asas? As asas são planos de sustentação com formato de aerofólio, onde normalmente alojam-se os tanques de combustível, trem de pouso e berço dos motores. Superfície que tem a função de gerar força de sustentação necessária ao voo, que é a asa. Então, vocês estão vendo essa asa? Vocês estão vendo que tem umas placas metálicas em cima, tem outra placa móvel atrás, tem um dispositivo lá na ponta da asa. Tudo isso tem função. E dentro das asas é que é guardado o combustível do avião. Então, o tanque de combustível dos aviões é dentro da asa. Então, a asa por dentro ela é oca para receber combustível. Bacana isso, né?
E aí vamos falar um pouco sobre as partes, elementos da asa, né? Vamos começar pela frente da asa, é o bordo de ataque. Fica onde? Na parte da frente da asa. Aí nós temos também o bordo de fuga, que fica na parte de trás da asa. Então, vejam. O bordo de ataque fica aqui na frente. O bordo de fuga fica aqui atrás, é a parte de trás da asa. A ponta da asa é na ponta. A raiz da asa é a parte que é conectada na fuselagem. A parte de cima da asa é chamada de extradorso. A parte de baixo, não está escrito aqui porque eu não estou mostrando a parte de baixo, é chamada de intradorso. O flap é um dispositivo que fica próximo à raiz da asa e no bordo de fuga. Ele é uma superfície hipersustentadora que vai fornecer maior sustentação quando for acionado. Os ailerons é superfície móveis localizados próximo à ponta da asa e no bordo de fuga, que tem a função de fazer o movimento de rolagem, rolamento ou inclinação do avião. Então, essas partes são muito importantes que a gente conheça, grave e entenda para que ela significa. Ainda sobre as asas, nós vamos falar sobre número de planos, posição ou localização e fixação. Número de planos. O monoplano possui um plano de asa. Muito fácil isso, né? O biplano possui 2 planos de asa. E o triplano possui 3 planos de asa. Muito fácil. Sobre a posição de como ela é conectada na fuselagem. A asa baixa, ela é fixada na parte mais baixa da fuselagem. A asa média no meio da fuselagem. A asa alta é fixada sobre a fuselagem, na parte de cima. E a asa parasol ainda mais em cima da fuselagem, né? É fora da fuselagem, na verdade. São aviões antigos da Primeira Guerra Mundial. Vocês não vão trabalhar nesses aviões, podem ficar tranquilos. Sobre a sua fixação nas asas altas, existe a semi-cantilever. Olha só que nome esquisito, mas tem que gravar, tá? A semi-cantilever possui estais ou montantes que apoiam as asas na fuselagem. Então você está vendo aqui o modelo Cessna e tem aqui essa barra de metal e essa barra de metal. Isso são suportes, também conhecido como estais ou montantes, que estão conectados na fuselagem e na asa. E na parte de baixo, na imagem de baixo, você tem a cantilever. Cantilever, tu pode ver que não tem nenhum montante, nenhum stall, né, os tais, quer dizer, que vai estar preso na fuselagem. Então a cantilever é esse modelo. Superfícies de comando primárias. Elas têm a função de movimentar a aeronave em torno de seus 3 eixos. Existem 3 eixos imaginários onde a aeronave faz movimentos e esses movimentos são de acordo com as superfícies de comando primárias. Logo depois dessa videoaula, eu vou colocar um vídeo que vai falar dos movimentos dos 3 eixos da aeronave. Vai ficar muito fácil esse vídeo, bem explicativo, tá? Então, o profundor, ele movimenta a aeronave em torno do eixo transversal.
ele é uma superfície de comando primária. O leme de direção movimenta a aeronave em torno do eixo vertical, também uma superfície de comando primária. E o aileron movimenta a aeronave em torno do eixo longitudinal. É também uma superfície de comando primária. Então, quando eu perguntar na prova quais são as superfícies de comando primárias, você vai responder profundor, leme de direção e aileron. De novo, quais são as superfícies de comando primárias? Profundor, leme de direção e aileron. Muito bom. E as superfícies de comando secundárias são aquelas que são os compensadores. Eles são representados pelos compensadores que podem aparecer nas três superfícies primárias, mas principalmente nos profundores. Tem a função de aliviar os esforços de pilotagem, reduzindo a pressão no manche e nos pedais, que mantém a aeronave na altitude desejada e é utilizado também para corrigir pequenas tendências indesejáveis do voo. Essa é a função dos compensadores, que são superfícies de comando secundárias. As superfícies hipersustentadoras são superfícies que aumentam a sustentação da aeronave, permitindo um ângulo de ataque maior, sem com que ele perca a sustentação. Ele reduz também o comprimento da pista necessário para decolagem e para pouso. Ele reduz também a velocidade de pouso sem perder a sustentação. Então, só tem benefícios essas superfícies hipersustentadoras. Lógico, elas são acionadas durante o pouso e decolagem, tá? Isso é importante. E na hora do pouso, antes do pouso, elas são acionadas com bastante eficiência para que elas consigam ajudar nesse aspecto. Então, reparem aqui, no bordo de ataque tem uma superfície hipersustentadora chamada slat, também conhecida como slot, e na parte de trás, que é no bordo de fuga, tem os flaps. O flap é uma superfície hipersustentadora também. Então, a finalidade deles é fazer com que a aeronave voe com menor velocidade sem perder a sustentação. Por isso o nome hipersustentadoras, que ajudam o avião a se sustentar no ar com pouca velocidade. E vocês sabem, o piloto quer pousar com pouca velocidade porque ele vai ainda ter que frear o avião tudo e parar dentro da pista. Então isso é meio que óbvio, ok? Vamos detalhar. Os flaps são as superfícies mais comuns presentes em praticamente todas as aeronaves. Consistem no pequeno aerofólio localizado no bordo de fuga da asa, próximo à raiz. Os flaps têm uma segunda função. Além de aumentar a sustentação, atua como freio aerodinâmico porque aumentam o arrasto. Então, o que é o arrasto? O arrasto é algo que faz com que você desacelere. Então, a mesma coisa, você está andando no ônibus ou no carro e bota o braço para o lado para fora, você vai ver que o braço vai querer ir para trás, né? O braço para fora da janela. Aquele vento ali, ele cria um arrasto. Tecnicamente, ajudaria a frear o ônibus ou um carro? Não, porque é só um braço. Mas se fosse uma parte de metal muito grande, ia ajudar a frear sim. Os slots são superfícies hipersustentadoras representadas por fendas fixas localizadas no bordo de ataque da asa. As fendas atuam da mesma forma que o flap com fenda, permitindo a passagem de alguns filetes de ar do intradorso para o extradorso, o que retarda o turbilhonamento do bordo de fuga em grandes ângulos de ataque. Os slats são superfícies hipersustentadoras representadas por fendas móveis, também localizadas no bordo de ataque da asa. Ficam recolhidos durante o voo de cruzeiro, sendo utilizados geralmente no pouso. Tem a vantagem de funcionar automaticamente em determinados ângulos de ataque ou sob comando do piloto. Então, muito importante, no
bordo de ataque, que é a parte da frente, você tem slat ou slot. E no bordo de fuga você tem o flap, os flaps. É importante comentar isso, tá bom? Não pode esquecer. Freios aerodinâmicos. São freios aerodinâmicos usados para diminuir a velocidade, tanto em solo quanto em voo, servindo também para diminuir a sustentação. Então existem 3 tipos básicos. Os spoilers, que ficam em cima da asa, ou seja, estão presos, fixados no extradorso da asa. Tem o reverso do motor, que é esse que vocês estão vendo aqui, que está aberto, ajudando a frear a aeronave. E tem o passo reverso, que é aquele da hélice. Quando o avião a hélice pousa, ele aperta lá um botão que a hélice vira de posição, fazendo que ao invés de puxar o ar, empurra o ar para fora, freando a aeronave. Então são freios aerodinâmicos, dispositivos que existem na aeronave para ajudar a frear. Pressão. O tubo de Pitot, vocês estão vendo um desenho esquemático, tá? Um esquemático do tubo de Pitot. O tubo de Pitot, ele capta a pressão externa, e tanto a dinâmica quanto a estática. A dinâmica é aquela que se movimenta, a estática é aquela que está parada. Então, ele vai fazer uma leitura através da pressão total, né? O transdutor de pressão que vai pegar as duas pressões e vai dar uma leitura para o piloto saber lá nos instrumentos o altímetro e a velocidade, ou seja, a altitude que o avião está voando, a velocidade que ele está voando, tudo através do tubo de Pitot. Então, só estou apresentando para vocês que através de pressão, seja ela estática, que é parada, ou dinâmica, que é quando o avião está voando, o tubo de Pitot ele capta essas informações e transfere para o piloto através de instrumentos para ele saber em que altitude ele está voando e a velocidade que o avião está voando também. E aerodinâmica? A aerodinâmica é o estudo das propriedades e características do ar e de outros gases em movimento. Então, a aerodinâmica tem muito a ver com aviação. O aerofólio ou superfície aerodinâmica? O aerofólio é o perfil da asa, definido como uma superfície aerodinâmica que produz reações úteis ao voo. Vocês estão vendo esse desenho aqui de uma asa cortada, né? Vamos supor, a gente fatiou a asa. Reparem que o extradorso é a parte de cima, eu já expliquei isso. Reparem que o intradorso é a parte de baixo. Reparem que a parte da frente é o bordo de ataque. Reparem que a parte de trás é o bordo de fuga. Beleza, mas e aí? Como é que funciona? O ar, o vento relativo, ele vem por aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai se dividir. Uma parte vai passar por cima, uma parte vai passar por baixo. Quando aqui vai passar por cima, ela vai ter que correr, olha só, vai subir a ladeira, vai descer a ladeira correndo para chegar aqui junto com o ar que passou aqui por baixo. Então o vento relativo ele vem nessa direção, quando chega aqui se divide. De novo, o de cima vai ter que correr que nem um doido e o de baixo vai de boas e vão se encontrar aqui junto, certo? Como vocês sabem que daqui de cima vai ter que ser mais veloz, o que a lei da física explica? Que quanto mais rápido o fluido, mais rápido o ar passar por cima, menor a pressão. Tá bom? Inversamente proporcional. De novo, quando o ar passar muito rápido aqui por cima, menor a pressão. E o que a lei da física diz? Que o ar, fluxo do ar que passar mais devagar aqui embaixo, maior a pressão. Por isso que o avião voa. Então existe uma pressão de baixo para cima, mantendo essa asa em voo, e por isso que o avião voa. Então acabamos de aprender por que o avião voa.
Então, o aerofólio é o perfil da asa, definido como uma superfície aerodinâmica que produz reações úteis ao voo. Já uma superfície aerodinâmica qualquer não produz reações úteis ao voo. O que é uma superfície aerodinâmica qualquer? É simplesmente o formato da fuselagem, que tem a forma fusiforme, né, que parece um fuzil, né, uma bala de fuzil, que é para o ar passar por ela, mas não produz resistência, como é que se diz, uma reação útil. O que produz reação útil é a asa. Então, ambos têm como objetivo a facilidade de cortar o ar, produzindo o mínimo de arrasto possível, tanto a asa quanto o corpo do avião. Ok? E o vento relativo? O vento relativo é aquele que vem ao contrário do nosso deslocamento. Então, é o movimento aparente do ar devido ao deslocamento do avião. A velocidade do vento relativo é chamada de velocidade aerodinâmica. E no estudo dos fluidos a gente chama de velocidade de escoamento. Então, nada mais é de que toda vez que a gente se desloca para frente, vem um vento no sentido contrário. Isso é uma grande verdade. Quando você corre, você sente um vento. Quando você está de bicicleta ou de moto, você sente um vento. Então, isso é porque você está se deslocando para frente e vem um vento no sentido contrário. Isso é normal, certo? Então, na figura A, o avião está indo para frente, tem um vento relativo ao contrário. O avião está subindo, tem um vento relativo ao contrário. O avião está descendo, tem um vento relativo ao contrário. O avião está caindo, tem um vento relativo ao contrário. E assim vai, e assim caminha a humanidade. E resistência ao avanço? Resistência ao avanço é chamado de arrasto. Todo corpo em movimento em um meio fluido sofre resistência ao avanço devido ao impacto ou ao atrito, né? E ao atrito do fluido. Isso vai aumentar de acordo que vai aumentar mais denso e mais velocidade, vai ter mais resistência ao avanço. Chamado de arrasto. Perfil aerodinâmico é o formato de um corpo que produz o mínimo de resistência ao avanço. Então nós já vimos isso. Então o corpo do avião, né, o corpo fusiforme, como a fuselagem de um avião, é previsto para ter o mínimo de possível resistência ao avanço, para que ele se desloque melhor. E a resultante aerodinâmica é a sustentação, é a força produzida pelo aerofólio da asa, que ela é dirigida para cima e inclinada para trás. Então, a sustentação vai ser nesse sentido aqui, para cima e para trás, ela vai existir, tá? A sustentação é a resultante aerodinâmica. O que é isso? É quando o avião se desloca para frente, a asa vai trabalhar criando a sustentação. O ângulo de ataque é o ângulo formado entre a corda da asa, que ela é fixa, tá? O fabricante que estipula, e o vento relativo. Então, na imagem A, você está vendo que o avião está quase nivelado. Tem um ângulo de ataque de 5 graus. Na imagem B, 10 graus. Ele está um pouco com o nariz mais para cima, né? Está subindo. Aqui, o ângulo de ataque de 30 graus, ele está mais inclinado ainda. E o ângulo de 45 graus, ele está muito inclinado. Duvido que o avião voe assim, ele está próximo ao ângulo de stall, ou seja, ele vai perder a sustentação. Ok? Então, essa é a definição de ângulo de ataque. Vamos conhecer o ângulo de stall. É o ângulo no qual o escoamento do extradorso torna-se muito turbilhonado devido ao fluxo de ar não acompanhar mais o perfil, e nesse momento o stall ocorre, que é a perda de sustentação e aumento do arrasto. Então, nesse momento aqui na imagem de cima, você vê que o ar, né, que está substituída por esses carrinhos, está colada no extradorso. O extradorso, que é a parte de cima da asa. O nome disso é camada limite. Toda vez que o ar passa por cima da asa, é chamado de camada limite. Já isso no ângulo de ataque baixo, então um voo normal. Se o ângulo de ataque ficar muito crítico, vai acontecer o ângulo de stall. O ar
que são esses carrinhos, não conseguem mais acompanhar, ficar preso na asa, ou seja, existe um descolamento da camada limite. Por causa disso, o ar não acompanha, vai perder sustentação e muito provável que o avião vai cair. Na verdade, é estolar. Perde a sustentação. Toda vez que o avião perde a sustentação, ele tem um stall, que na verdade é o avião está perdendo a sustentação, ele vai cair. Certo? As 4 forças atuantes na aeronave em voo. A sustentação é a reação aerodinâmica perpendicular ao vento relativo produzida pelo movimento do ar em torno da asa que faz o avião se manter em voo. A tração é uma força propulsora produzida pelo GMP. O que é o GMP? Grupo Motopropulsor, que empurra o avião para frente, né? Sendo assim maior do que essa força que é o arrasto que puxa o avião para trás, né? Mas já vamos falar disso. O peso. O peso é a força oposta à força de sustentação. E o arrasto é a força que dificulta o deslocamento da aeronave para frente. Então, sempre vai existir essas 4 forças da aeronave. Claro, quando ela estiver nivelada em voo, a tração vai ser maior que o arrasto e a sustentação vai ser maior que o peso. Isso é uma lógica. Faz sentido, não é verdade? Eixos do avião. O eixo longitudinal, ele corta a aeronave do nariz até a cauda. Então, o eixo longitudinal vem aqui do nariz e vai até a cauda. O eixo transversal lateral, ele corta a aeronave de uma ponta até a outra, da ponta de uma asa até a outra. É o lateral ou transversal. E o eixo vertical, ele é de baixo para cima ou de cima para baixo. E esses 3 eixos se encontram aqui nesse ponto, chamado CG, centro de gravidade. Vou repetir. Centro de gravidade é onde se encontram os 3 eixos imaginários. Vocês precisam saber quais são as superfícies de comando que atuam em cada eixo desse que eu acabei de comentar. Para isso, eu vou deixar um vídeo muito bem explicado logo depois dessa disciplina aqui para vocês consultarem. Ok? Vamos em frente. Fator carga, força G. Gente, vocês já sentiram isso com certeza de forma positiva ou negativa. Então, quando você pega e sobe no elevador, você vai sentir um G positivo, né? Quando você desce no elevador, você vai sentir um G negativo, que dependendo do elevador, se ele é muito veloz, às vezes você quer dar uma flutuadinha, entende? E no avião não é diferente. Então, devido à força de inércia, ao mudar a trajetória do voo, por exemplo, subida, descida, curvas ou até mesmo turbulência, surge a força G, que pode ser positiva ou negativa. Então, isso é importante saber. O avião é projetado, quero que vocês saibam que o avião é projetado para suportar força G positiva e força G negativa. Tipos de manobras. Existem diversas manobras durante uma viagem completa, um voo. Existe a decolagem, existe a subida, existe o voo em linha reta horizontal, que é chamado de voo de cruzeiro, que na verdade a maior parte do voo é em voo de cruzeiro. Tem um voo em curva, que é quando ele vai fazer uma curva para virar para uma cidade, ou para virar para um aeroporto, ou para uma aproximação. Tem a descida, que é quando ele sai do cruzeiro e começa a descer para ir para o aeroporto. E o pouso, quando ele está muito próximo ao pouso. Esses tipos de manobras, a descrição mais detalhada está na apostila, vale a pena a leitura, é bem tranquilo, de fácil assimilação. Então, só para a gente entender que existem esses tipos de manobras
durante um voo. Peso. O equilíbrio estático do avião é em função da distribuição de carga que determina a posição do CG, que é o centro de gravidade. Então, efeitos da posição do CG nesse equilíbrio estático do avião pode ser um CG dianteiro e pode ser um CG traseiro. Vou explicar. O CG dianteiro, a tendência de baixar no nariz, ou seja, o nariz fica mais pesado em voo. Por quê? Colocou muito peso na frente do avião. E o CG traseiro? É a tendência de levantar o nariz, ou seja, a cauda mais pesada em voo. Nenhum desses dois é bom. O bom é o CG bem equilibrado. E esse equilíbrio é feito através de cálculos, para a gente saber quantas pessoas tem a bordo, quanto de peso de bagagem, quanto de peso de carga. E aí existem programadores, pessoas que vão preparar o planejamento desse voo, vão distribuir esse peso dos passageiros, das cargas, ao longo da aeronave, para que o piloto não tenha dificuldade de ter o nariz pesado, nem a cauda pesada, para ser um voo equilibrado. E isso é feito sempre, gente. É uma parte muito importante do voo, da segurança do voo. Ok? Balanceamento. O balanceamento é justamente para manter o equilíbrio do CG. Por isso a gente fala peso e balanceamento. Então essas manobras de peso e balanceamento não é o piloto que faz, é a programação do plano de voo que vai ser entregue ao comandante e esse plano de voo vai constar um peso e balanceamento bem feito para não ter desequilíbrios durante o voo. Então, o balanceamento é a distribuição correta de passageiros e carga no interior do avião, de modo que não ultrapasse os limites estabelecidos pelo fabricante. Consiste na pesagem e distribuição correta dos pesos. Número Mach. Então, número Mach é a velocidade do avião num número baseado na velocidade do som. Então, em altas velocidades, para facilitar a comunicação, a velocidade da aeronave é medida em outro instrumento chamado maquímetro. Ele mede o número de Mach que esse avião está voando, que é o número Mach em relação à velocidade do avião com a velocidade do som. Então, esses aviões comerciais que vocês vão trabalhar, da Gol, da Latam, da Azul, esses aviões a jato, geralmente vão muito próximo da velocidade do som. Classificação das aeronaves quanto ao número de Mach. Então, aeronaves subsônicas são aquelas que vão abaixo do número de Mach crítico. Ou seja, o avião e a asa voam abaixo da velocidade do som. Essa situação é ideal para que as aeronaves comerciais possam voar por muito tempo. Aumenta a vida útil. E é as aeronaves que vocês vão trabalhar. Já aeronaves transônicas são aquelas que voam acima do número Mach crítico, porém abaixo de Mach 1. Ou seja, o avião voa abaixo da velocidade do som e a asa voa acima da velocidade do som. Como isso é possível? Lembra que eu falei que no extradorso da asa a velocidade do ar passa mais rápido? Então, nesse momento, às vezes a asa está voando na velocidade do som e o avião não. Mas, como eu disse, não é nas aeronaves que vocês vão trabalhar. E aeronaves supersônicas são aquelas que voam acima de Mach 1. Tanto o avião e a asa voam acima da velocidade do som. Tivemos um grande exemplo de um avião supersônico que voa acima de Mach 1, que foi o Concorde, que trabalhou na aviação muito tempo, muitos anos. Tinha 7 aeronaves na British Airways, a companhia da Inglaterra, e 7 aviões na Air France. Então era um avião que levava 100 passageiros, ele não era econômico, gastava bastante combustível.
e ele fazia um voo, por exemplo, Rio de Janeiro-Paris em 3 horas e 40 e fazia Nova York-Paris em 3 horas e meia. Então era uma viagem cara, era uma aeronave que consumia muito combustível e a manutenção ficou muito cara. Depois infelizmente teve um acidente com esse avião, mas não foi por culpa do piloto, foi porque algo na pista de decolagem causou um dano muito grave. E aí essa aeronave parou de ser produzida e também de operar, né? A operação dela foi aposentada. Então a gente fecha essa aula, né, de conhecimento geral de aeronaves ou conhecimento básico de aeronave com o número Mach. Eu vou deixar o vídeo para vocês verificarem a respeito dos movimentos dos eixos e um outro vídeo explicativo a respeito de stall e dessa forma vocês vão entender melhor como o fluido, como o ar passa em volta das asas. Muito obrigado pela participação, um grande abraço, tudo de bom e até breve.